Pensemos hoje, meus irmãos, como é que tem sido a nossa convivência com nossos irmãos. Nosso Senhor diz também aqui, não julgueis para não serem julgados. Na vida religiosa nós aprendemos isso, né? Quando nós vemos alguma atitude de alguém, de algum irmão, ou então de alguém que nós às vezes nem conhecemos, aparentemente aquela situação pode sim parecer que é uma situação de erro, da fragilidade do irmão, mas nós não conhecemos o contexto completo. Nós só conseguimos ver aquilo que os nossos olhos humanos conseguem enxergar, mas nós não conseguimos ver com o olhar de Deus. Só Deus vê e sonda os corações. E eu me lembro muito de uma historinha que uma vez eu ouvi, que eu acho bem interessante para esse contexto, eu queria contar para vocês, né? Tinha um monge que ele era muito piedoso, assim, ele estava rezando numa grande capela que tinha um crucifixo também muito grande. E ele dizia assim para Nosso Senhor, Senhor, eu queria ficar no seu lugar nessa cruz, pelo menos durante um dia, para poder eu me assemelhar mais ao Senhor, porque eu quero sim me parecer mais e mais com o Senhor. E aí Jesus aparece para ele, né, desce do crucifixo, e diz assim para ele, tudo bem, eu permito que você fique no lugar aqui da cruz, no meu lugar, durante um dia, mas você tem que me prometer que vai ficar em silêncio. Durante todo o dia não vai dizer nada diante de tudo aquilo que você vê. Então o monge, como é acostumado com uma vida de silêncio, não seria uma dificuldade para ele. Ele concorda e aí ele sobe e fica no lugar de Jesus na cruz, nessa capela. Então, pouco tempo depois, entra um senhor na igreja, muito bem aparentado, de terno, né? E ele se ajoelha ali e começa a rezar. Enquanto ele está rezando, sem que ele perceba, do seu bolso cai um envelope cheio de dinheiro. Então ele se levanta, acaba a sua oração, não percebe que o dinheiro caiu ali e vai embora. Alguns minutos depois, entra um mendigo nessa capela e começa a rezar. Então, o monge do alto da cruz, ele pensa em tentar avisar, né, aquele homem que o dinheiro tinha caído, mas ele prometeu a Nosso Senhor silêncio, então ele não diz nada. E quando esse mendigo entra na capela, ele se ajoelha e começa a rezar. E quando ele começa a oração, automaticamente ele olha para o chão, vê aquele envelope cheio de dinheiro. Então ele olha para um lado, assim, olha para o outro, vê que não tem ninguém, aí ele sorri, coloca dinheiro no bolso e sai da igreja. Então o monge, assim, insatisfeito com aquela situação que ele vê lá de cima, ele pensa rapidamente em dizer que aquele dinheiro não pertencia ao mendigo e adentrar nessa história, mas ele lembra de novo da promessa feita a Nosso Senhor e ele decide não, eu vou ficar calado. Então, pouco tempo depois também entra um rapaz nessa capela, se ajoelha para rezar e ele começa a pedir proteção de Nosso Senhor. Porque naquela tarde ele faria uma viagem de barco, de navio, e ele começa a pedir a Nosso Senhor que o proteja durante essa viagem. Então, nesta hora, entra aquele primeiro homem, bem aparentado, que tinha perdido seu envelope, junto com 2 policiais. Naquela circunstância, quem estava na igreja? Aquele rapaz. Então, os policiais automaticamente já imaginam que tenha sido ele que roubou aquele dinheiro e prendem ele. Então, naquele momento, o monge do alto da cruz, ele não aguenta mais, ele disse, é injustiça demais, eu vou ter que dizer alguma coisa. Então, ele se mostra e diz, olha, eu vi tudo, isso foi uma situação de injustiça, não foi ele que roubou, foi o mendigo que entrou há pouco tempo na igreja, que pegou esse dinheiro. Então, o policial, por ter percebido que ele estava lá, né, durante todo esse tempo na capela, ele libera aquele rapaz e deixa ele embora. Ao chegar o final da tarde, né, o monge estava lá na capela, rezando, e Nosso Senhor de novo aparece para ele. E diz assim para ele, olha, você me prometeu que ficaria em silêncio. Bem desapontado Nosso Senhor estava, né? Então o monge diz assim, Senhor, eu prometi e eu tentei cumprir com tudo aquilo que eu pude, mas chegou uma situação de profunda injustiça. Eu vi que um moço perdeu um envelope de dinheiro, um mendigo achou o envelope e levou embora, e depois um rapaz que entrou para rezar foi preso injustamente. E aí Jesus olha fixamente nos olhos desse monge e diz assim, aquele primeiro homem que perdeu aquele envelope de dinheiro, aquele dinheiro era fruto de um roubo, eu fiz com que ele o perdesse. Então, depois entrou aquele mendigo, começou a pedir orações para mim, pedindo para poder que ele conseguisse sustentar a sua família, que ele não conseguia pagar o seu aluguel, seus filhos passavam fome. E eu fiz com que ele encontrasse aquele envelope. E logo mais tarde entra nessa capela aquele jovem rapaz, me pedindo a proteção porque ele faria naquela tarde, né, nesta tarde, uma viagem de navio. E nesse momento esse jovem está se afogando no fundo do oceano,
porque eu fiz com que ele fosse preso injustamente. Eu permiti que isso acontecesse, porque se ele ficasse algumas horas preso, ele estaria livre dessa situação de risco com que ele passaria. E por sua culpa, pela sua visão, que muitas vezes é distorcida das circunstâncias, você permitiu e aconteceu toda essa tragédia, né? E essa historinha, meus irmãos, quando eu ouvi, eu fiquei muito tocada, porque quantas vezes nós também não somos assim? Nós somos tão acostumados a ver uma situação e sermos juízes, automaticamente nos colocamos como juízes. A situação é daquele jeito porque eu vi assim, então eu julgo entre certo e errado. Mas o nosso Senhor, com essa história, vem nos ensinar que Deus vê muito além do que nós. Os olhos de Deus se encontram em todos os lugares e conhece todos os corações. Nós não.